Senhor, as circunstâncias atuais do Brasil exigem resolução firme e imediata. Vossa Alteza sabe que Lisboa deseja o vosso retorno para enfraquecer a autoridade que aqui exerceis. Tal medida, porém, será funesta. Se Vossa Alteza voltar a Portugal, não duvide. O Brasil se tornará independente imediatamente. O povo e as províncias não suportarão mais a sujeição. O vínculo se romperá e o reino do Brasil se levantará por si mesmo. Mas, se Vossa Alteza ficar, se permanecer entre nós, então a união se manterá. O Brasil se conservará ligado à coroa portuguesa e o vosso nome será amado e respeitado como defensor da liberdade e da justiça. É necessário que compreendais, Senhor, que está em vossas mãos o destino desta nação. Ficar convosco é esperança, ordem e força. Partir é o risco de dissolução, desordem e ruína. Por isso, aconselho-vos com toda a lealdade. Permanecei. É pelo bem do povo, é pela felicidade geral da nação, é pelo futuro do Brasil. Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Pois é, essa foi a frase do dia 9 de janeiro, conhecido como Dia do Fico, e foi extremamente importante para a independência do Brasil. Muito bem, vamos agora aos acontecimentos finais do Dia da Independência. Bom, em janeiro de 1822, navios portugueses, sem autorização, atracam no Rio de Janeiro, com ordens expressas para levar Dom Pedro de volta. Olha que coisa incrível! Sabendo disso, o povo do Rio de Janeiro se mobiliza e 8.000 pessoas fazem um abaixo-assinado para que Dom Pedro fique. Olha, é preciso que você saiba que Dom Pedro realmente oscilou, ele era um jovem. Então ele oscilou entre ir e entre ficar. Houve pressão de todos os lados. Houve também nas ruas brigas entre portugueses e brasileiros. A tensão era grande. Portugal queria que o Brasil virasse colônia. Dom Pedro, ele não queria que o Brasil virasse colônia. Ele estava inseguro sobre o que deveria fazer no futuro, mas o próprio pai dele falou que se tivesse de perder o Brasil, que perdesse para ele. Então Dom Pedro, muito bem assistido por José Bonifácio, que era seu ministro, e pela sua esposa, Maria Leopoldina, então essas pessoas deram conselho para Dom Pedro, para que Dom Pedro ficasse. Olha, que história, que drama! A história da independência do Brasil é mais bonita que nos filmes. É dramático. E vamos conhecer mais ainda. Eu sou o professor Evandro Farias Luz e estamos aqui para conhecer a verdadeira história da independência do nosso país. Vem comigo! Agora, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição, não esqueça de deixar seu comentário. O que você está achando dessa aula? Comenta aí e participe, porque essa aula é muito especial. Duas coisas cruciais aconteceram para que Pedro ficasse. Primeiro, nós tivemos um cartão de José Bonifácio, que escreveu para ele o seguinte: se Vossa Alteza partir, será o caos. Se ficar, será coroado príncipe da América. O povo quer que fique. Só Vossa Alteza pode salvar o Brasil. Olha, que cartão, que palavras de José Bonifácio. Mas somado a isso, tivemos uma surpresa. Então Leopoldina falou para Pedro: olha, se você for, eu não posso ir com você, porque eu estou grávida. Olha que coisa. Olha que surpresa para Pedro. Então, diante disso, Dom Pedro tomou a decisão, se dirigiu ao Paço Imperial e se declarou ao povo, para o bem de todos e felicidade geral da nação,
diga ao povo que fico. Ali marca uma ruptura. Realmente, Dom Pedro estava dizendo que o Brasil estava se separando de Portugal. Mas nós sabemos que as tensões aumentaram. Quando os portugueses que estavam no Brasil souberam disso, começaram a atacar os brasileiros. Os brasileiros se defendiam desses ataques. Então as tensões aumentaram. Quando foi em agosto de 1822, chega um navio de Portugal chamado Três Corações, e esse navio traz as últimas notícias de Portugal. Cartas de Portugal exigindo que Dom Pedro, então, deixasse de ser o imperador, deixasse de ser príncipe, para ser apenas um delegado. Olha, foi tenso o que aconteceu. Mas nesse inteirinho, Dom Pedro ele vai fazer uma viagem para São Paulo. Ele já tinha passado em Minas para reforçar a questão da separação do Brasil de Portugal, e ele é aconselhado também a passar por São Paulo, porque as cabeças de São Paulo, as pessoas de São Paulo eram muito importantes na questão da separação do Brasil com Portugal. Então, Dom Pedro empreende uma viagem a São Paulo, mas antes ele toma uma decisão que vai ser fundamental. Ele deixa a sua esposa no lugar dele, e a sua esposa então assume o comando. Leopoldina é constituída como chefe do Conselho do Império. Vocês vejam aí que ela é a primeira mulher que governa o Brasil. Dom Pedro empreendendo uma viagem pelo interior de São Paulo. Então Dom Pedro vai por todo o Vale Paraibano. Dom Pedro passa por Lorena, Dom Pedro passa por São José dos Campos, Dom Pedro passa por Taubaté e vai chegando até Santos. Por quê? Nesses lugares, e tem muitos outros, ele convence as pessoas que o Brasil deveria se separar de Portugal. Bom, Leopoldina assume uma função muito importante. E é a ela que chegam as cartas que vieram de Portugal, dando ordens para que se prendessem o ministro, que é o José Bonifácio, e que Dom Pedro perdesse os poderes, se tornando apenas um delegado. Nesse exato momento entra a mulher que poucos falam. Maria Leopoldina foi fundamental para que houvesse independência no Brasil. Por que ela foi fundamental? Porque é ela que redige o documento da separação. É ela que fala, que manda para Dom Pedro uma carta em que ele vai receber e vai tomar a decisão de separação no dia 7 de setembro. É uma história maravilhosa. Então, no dia 2 de setembro, Maria Leopoldina toma uma decisão de separar o Brasil de Portugal. E ela escreve para Dom Pedro desta forma: Meu querido Pedro, escrevo-lhe com o coração apertado, pois o momento que atravessamos é grave e decisivo. A situação no Rio de Janeiro tornou-se insustentável. A cidade está como um vulcão prestes a explodir. Há soldados armados até no pátio do palácio. O clima é de tensão, angústia e medo. O povo está inquieto, os ânimos inflamados. Recebi ordens das cortes de Lisboa, exigindo que Vossa Alteza retorne imediatamente a Portugal. Reunimos o Conselho de Estado e decidimos: não há mais como recuar. A separação de Portugal é inevitável. A independência é o único caminho possível. Ou nos separamos agora, ou seremos reduzidos à condição de colônia submissa. Se hesitarmos, perderemos tudo o que conquistamos. O povo está ao seu lado. O fruto está maduro. Colha-o antes que apodreça. Deixo-te meu apoio incondicional e a certeza de que faço esta recomendação movida pelo amor ao Brasil, ao nosso povo e a ti, meu esposo. Com toda a minha confiança e afeto, Maria Leopoldina.
Também temos a carta de José Bonifácio, carta desesperada para Dom Pedro. Ele fala o seguinte: Senhor, o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha a vossa Alteza Real quanto antes e decida-se, porque irresolução e medidas de água morna nada servem, e o momento perdido é uma desgraça. Então foi nesse clima em que eles escreveram esta carta para Dom Pedro I. É nessa tensão e nesse desespero que José Bonifácio manda as cartas para Dom Pedro. Tanto Paulo Bregaro e o Major Antônio Ramos Cordeiro andaram cerca de 500 quilômetros. Andaram não, percorreram a cavalo 500 quilômetros para levar as cartas nas mãos de Dom Pedro. Bonifácio falou: se for necessário, use 12 cavalos, mas essa carta tem que chegar lá. Olhe lá, seu correio, veja o que você faz. O que vai acontecer depois? No próximo vídeo. É uma história fascinante. Eu queria que você deixasse o seu comentário de como você está aprendendo, se essas aulas estão mudando a sua percepção sobre o Brasil. Me ajude, comente, compartilhe, faça sua inscrição, porque essa história com certeza você não viu nos colégios, com certeza nem no cursinho do Enem você viu essa história desta forma. Com certeza, venha conosco, venha nesse canal e a gente vai ver o final dessa história maravilhosa amanhã, no próximo vídeo que vamos colocar. Deus te abençoe. Fique com Deus.